Graça e paz, povo de Deus. Vou trazer uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. É a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? E como leis? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancaram, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, o moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Essa parábola do bom samaritano, é uma parábola que ela nos reflete a gente a pensar. Porque no início da parábola você vê que Jesus ele frisa dizendo que era um mestre da lei daquela época que estava conversando com Jesus. Não era simplesmente uma pessoa leiga, uma pessoa que não entendia da palavra de Deus, uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento. Ele fala que era um mestre da lei, um doutor da lei, uma pessoa culta, uma pessoa que naquela época, uma pessoa para estudar, para ler a palavra de Deus, era uma pessoa que tinha posses, não era qualquer um que chegava no nível que esse doutor da lei, né, o nível de conhecimento. Então ali você vê que Jesus, ele pergunta para esse doutor da lei, e esse doutor da lei relata, né, que deve amar a Deus e também amar o teu próximo. Aí Jesus fala para ele: então, se você entendeu dessa forma, ame o teu próximo. Então ele não entende o que era amar o teu próximo. Então Jesus ele começa a contar essa parábola. E quando você começa a ler essa palavra, e você vê que um homem, né, passando pelo caminho, ele foi assaltado, torturado
e ficou ali pelo caminho. Os salteadores fizeram tudo isso com ele. Na palavra diz que deixou ele meio morto. Então você começa a analisar que toda essa maldade que foi feita com esse homem, ele ficou ali caído, né, sentindo toda aquela dor, perdeu todos os seus pertences. Aí você me vê Jesus ele relatando que naquele caminho, né, passaria um sacerdote, e depois desse sacerdote me passaria um levita. E se a gente parar para analisar, parar para pensar, a gente vai ver que um sacerdote, hoje em dia, né, vamos equiparar como se fosse um pastor de uma igreja, né? E o levita não é quem louva, né? O levita é uma pessoa que trabalha na obra do Senhor. Naquela época, o levita seria alguém que seria da tribo de Levi, que, né, uma tribo que foi separada, né, para cuidar do tabernáculo, né, cuidar da casa do Senhor e fazer as ordenanças de Deus. E a gente vai ver que tanto o sacerdote, que era um homem de Deus, que também era da tribo de Levi, e você vê um levita, né? E você vê essas duas pessoas que, quando ela vê, né, um homem caído no chão, né, e eles não tiveram nenhuma compaixão com esse homem. Até mesmo se esse acontecimento estava de um lado da rua, né, a palavra diz que ele passou ao redor. Então eles viram um homem caído no chão e passaram sem a mínima compaixão, sem o mínimo respeito, né, à humanidade. Então você vê que, e a gente trazendo para os dias de hoje, é o que está acontecendo. Muitas das vezes acontece dessa forma, né? Muitas das vezes você vai ver que existem pessoas que estão no nível, né, que se acham que estão num nível tão grande, que acha que não tem que fazer nada pelo próximo. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós devemos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente entender esses dois mandamentos, nós vamos entender o que Jesus estava falando aqui por um mestre, por um doutor da lei, uma pessoa que era instruída. E a gente vê muitas pessoas instruídas que não fazem o mínimo, não fazem o básico que deveriam fazer. Uma pessoa que vê ali, né, uma pessoa caída, né, que foi roubada, que foi espancada, uma pessoa que na palavra está dizendo que meio morto, né, uma pessoa que então estava, né, muito sanguentada, né, perdendo sangue ali, uma pessoa que estava muito machucada mesmo. E você vê que dois homens, né, um sacerdote e um levita, dois homens que foram separados para trabalhar na casa do Senhor, dois homens que foram ali para escolhido, né, da tribo de Levi, e o mínimo eles não fizeram. Aí você vê o bom samaritano. A palavra não diz que ele era médico, a palavra não diz que ele era um homem de Deus, não fala sobre isso, mas fala que ele era um bom samaritano. Entendeu? Então ele se moveu de uma compaixão que, quando ele viu aquele homem, imediatamente ele o socorreu. E a palavra vai nos dizer que ele pegou aquele homem, ele, naquela época era utilizado o vinho e o azeite, né, para fazer a cura. E ali relatando ali nas escrituras, vai dizer que ele passou o vinho, passou o azeite nas feridas daquele homem que estava caído, e atou, né, as suas feridas, e pegou esse homem, colocou na sua cavalgadura, que seria em cima do seu cavalo, e levou até uma hospedagem. E nessa hospedaria, esse homem passou a noite toda com esse rapaz, com esse homem, sem o mínimo ter conhecido, sem o mínimo conhecer. Isso que é você amar ao próximo como a si mesmo.
Você fazer algo por pessoas que você nunca viu. Porque muitas das vezes a gente pensa que fazer algo para Deus é fazer para uma multidão. Mas Deus às vezes nos coloca em situações que às vezes é para a gente ajudar uma única pessoa. E a gente não entende, a gente quer ganhar o mundo inteiro, né, e não consegue fazer isso, e às vezes a gente se frustra. Mas às vezes uma pessoa que Deus coloca na sua frente você não entende. E esse homem, ele não simplesmente ele cuidou desse rapaz, no outro dia seguinte ele tinha o seu compromisso, mas ele chegou para o dono da hospedaria e falou, ó, cuida dele, né, deixou o dinheiro e falou, se você gastar mais do que eu deixei, não se preocupe, eu voltarei. Então ele não simplesmente pegou o homem, colocou numa hospedagem e foi embora. Ele ficou a noite inteira cuidando desse homem. No dia seguinte ele deixou, né, os recursos para que aquele homem fosse cuidado e falou para os donos da hospedagem, fica com ele, cuida dele, que eu vou para o meu compromisso e quando eu voltar eu passarei aqui. E se vocês gastarem mais do que eu deixei, eu acertarei as contas, pagarei tudo, todas as despesas que foram realizadas para cuidar daquele homem. Então, muitas das vezes a gente não entende qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes Deus ele coloca uma pessoa, simplesmente uma pessoa para a gente cuidar. E a gente não entende. Então que a gente venha entender o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E que uma pessoa para Deus, ela é tão importante como várias pessoas. Fique aí com essa mensagem, com essa palavra no teu coração e que Deus venha te abençoar em nome de Jesus.